Paz do Senhor, povo de Deus. Estou muito feliz de estar começando aqui mais um videozão no nosso canal, com a presença de vocês, é claro. Quero agradecer a cada um de vocês que tem assistido os vídeos, que tem gostado, tem deixado o seu gostei aí, o seu like. Isso é muito importante, é um combustível para a gente estar continuando, tá bom? Galera, o vídeo de hoje a gente vai falar como estudar a Bíblia. Isso mesmo, eu vou te dar 8 passos, tá bom? É um passo a passo, são algumas regrinhas aí que você vai estar usando, que eu tenho certeza, absoluta certeza, você vai fazer isso daí. Depois você vai deixar o seu comentário aqui, se realmente serviu para você, se te ajudou ou não. Mas eu tenho certeza que se você fizer esses 8 passos, vai te ajudar bastante e muito a entender, a compreender e a estudar as Sagradas Escrituras, tá ok? Então são 8 passos que eu vou começar a partir de agora, beleza? Vamos lá. Galera, o primeiro passo que você vai fazer, tá bom? Isso, obviamente, depois de você ter escolhido qual texto você quer estudar. Isso é o básico. Você vai escolher o texto, tá bom? Quero ler tal livro, tal capítulo, ou entender tal história da Bíblia. Você vai procurar onde está. Maravilha, de posse da Bíblia, aberta onde você quer ler. Primeiro passo que todo mundo deve fazer, e esse não pode faltar, e tem que ser o primeiro passo. Você vai orar antes de começar a estudar. Galera, por que orar antes de começar a estudar? Porque o livro, a Bíblia, é o único livro do mundo que você pode, e não só pode, como deve, ler e ter a presença do autor ali do seu lado, aonde quer que você esteja. E eu digo do autor por quê? Porque o livro ele foi escrito por mãos humanas, mas ele é totalmente de capa a capa inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, todas as vezes que você for começar, você vai fazer a sua oração, pedir para o Espírito Santo de Deus te dar a interpretação necessária para o livro que você vai ler, pedir para ele abrir o seu intelecto, a sua visão, tá bom? Para que você entenda, compreenda, tá bom? Tendo feito esse primeiro passo, que é a oração, nós iremos partir para o 2. Passo 2 é o quê? Você vai procurar informações sobre o livro que você está lendo, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, eu, Isaías, estou estudando o livro de Atos. Então, eu vou procurar informações sobre o livro de Atos. Quem escreveu? Aí você coloca lá. Em que ano escreveu? Quem é o destinatário? Quem iria receber? Para que ele escreveu? Então, tudo que você encontrar de informações sobre o livro que você está lendo, você vai anotar na sua folha, no seu rascunho, ali no seu esboço que você está montando desse estudo. Esse é o segundo passo. Nós iremos agora para o terceiro passo. Você vai procurar saber, pesquisar, ou até mesmo na sua Bíblia, se for uma Bíblia de estudo, muitas já tem ali, tá bom? O gênero do texto deste livro. Ou seja, qual é o gênero do texto que você está lendo? Ele é poético, tá? Ele é profético, ele é histórico. Então, tudo isso tem uma diferença de quando você vai interpretar o texto, tá bom? Por quê? Porque um texto poético, ele não pode ser interpretado como um texto profético e vice-versa de todas as formas literárias da Bíblia. Tem livros que são parábolas, histórias que são parábolas, então eu não posso interpretar uma parábola como sendo um livro profético, tá bom? Tendo entendido isso, partiremos então para o próximo passo. O quarto passo, também muito simples, mas que já vai abrir a sua visão. Você já vai entender melhor agora para onde está caminhando o estudo bíblico que você está fazendo. Você já vai começar a entender um pouco, vai começar a se aprofundar, na verdade, ao texto que você está lendo, que é, você vai separar as palavras que você não compreende, tá bom? Ou que você não sabe o significado. E você vai separá-las, tá bom? No seu esboço, no seu rascunho. Para quê? Para depois, ou você já pausa no momento e procura o significado dessas palavras, tá bom? Eu, quando faço isso, às vezes eu procuro até palavras que são bem usuais, tá? Aí talvez você olhe para mim e fale, pois é, mas qual que é o sentido então se são palavras usuais e você até sabe o significado? É porque, vamos lá, tem palavras que ela tem 2, 3 ou até 4 significados diferentes.
E às vezes eu gosto de procurar palavras usuais e que eu sei o significado. Por quê? Porque às vezes nenhum desses 2, 3, 4 significados que essa palavra tem, um deles eu não conhecia, tá bom? É pouco usual, não se usa mais. Então, às vezes, dessas interpretações desta palavra se encaixa melhor naquele texto bíblico, melhor para a minha compreensão, ok? Então, você vai separar nesse quarto passo as palavras que você não entende, tá bom? Que você não sabe o que é, ou aquelas que você sabe o que é, mas você ficou com dúvida em como ela se encaixaria ali no texto, ok? Maravilha! Partimos agora então para o quinto passo. Mas antes de falar o quinto passo, eu quero dizer para você que está gostando das dicas, que está aí anotando, que está salvando o vídeo para você ver depois, antes de estudar a sua leitura bíblica. Se você está gostando mesmo, de verdade, me ajuda. É muito simples, não dói, tá bom? Não gasta dedo. Você vai clicar no gostei, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora que você estará recebendo os próximos vídeos que a gente vai estar fazendo, tá bom? Então agora o quinto passo. Quinto passo maravilhoso esse daqui, por quê? Porque é muito crítico. O quinto passo nada mais é do que você vai fazer perguntas ao texto. É isso mesmo. Parece loucura. Às vezes eu estou estudando a Bíblia comigo mesmo ali sozinho no meu quarto, escritório, e eu falo sozinho. Por quê? Porque essa é a parte de você fazer perguntas ao texto. Então você vai estar lendo o seu texto ali e você mesmo vai falar, mas por que fulano fez isso? Mas por que ele falou isso? Para quem que ele falou isso? Por que isso aconteceu? Por que Deus fez dessa forma? Quando você começa a fazer perguntas ao texto, você começa a buscar respostas, ok? E essa é a parte mais importante, tá? Talvez a gente ache que a parte mais importante é fazer as perguntas. Só que se você não for atrás das respostas, elas não se complementarão, ok? Então, quando você estiver no quinto passo, que você estiver fazendo perguntas ao texto que você está lendo, é muito importante que você anote essas perguntas que você está fazendo ao texto e depois você responda essas perguntas baseado no que você continuou lendo, pesquisando, buscando as respostas para essas perguntas dentro do próprio texto. Isso já vai estar ampliando a sua visão, te dando uma visão mais macro do texto, da história, por que tal personagem agiu dessa forma, por que ele falou desse jeito, para quem que foi que ele falou isso, tá bom? Isso já vai estar te dando esse tipo de visão. Passamos agora então para o sexto passo. Leia todo o contexto do texto que você está lendo. Galera, isso é muito importante. Por que eu digo que isso é muito importante? Porque todo versículo na Bíblia tem um contexto, tá bom? Nada ali está solto por acaso, porque alguém escreveu aqui de forma isolada. Isso não existe. Isso não existe. Então, às vezes, e na verdade isso acontece de uma forma muito mais rotineira do que a gente pensa, as pessoas leem um versículo só, 2 versículos, às vezes, e elas tiram uma interpretação daquilo que elas leram. Mas aí, por tirar uma interpretação de um contexto muito pequeno, tá bom? Ou, na verdade, nem se atentaram a ler o contexto, elas interpretam de forma errada, tá bom? Então, todas as vezes que você estiver estudando um texto, tome o cuidado de ler todo o capítulo. Às vezes, para você entender mesmo a história, você tem que ler o livro inteiro, tá bom? Inteiro, para que você entenda toda a história. E aí as perguntas que você fez vêm estar se encaixando do porquê que fulano fez isso, porquê que ele falou aquilo. Você vai estar entendendo no macro toda a história. Então, o contexto é fundamental para o seu estudo bíblico, tá bom? Sétimo passo, já estamos quase acabando. O sétimo passo agora é: faça uma conclusão de tudo aquilo que você estudou até o presente momento e dos demais passos que você seguiu. Então, o que seria essa conclusão? É muito simples. Na mesma folha que você está usando até o presente momento, no mesmo esboço, você vai começar a escrever uma conclusão do que você entendeu da história, tá bom? Então é algo muito simples mesmo, galera. Estou falando de algo sucinto. Você vai escrever, olha, o que eu entendi é
que o fulano de tal era profeta, Deus mandou ele falar isso, ele fez aquilo, ele errou nisso daqui, pelo que eu entendi, não era para ele ter falado isso, não era para ele ter se comportado desse jeito, tal pessoa agradou a Deus porque fez dessa forma. Você vai escrever, tá bom? De forma sucinta e que você entenda depois o que você entendeu de todo o texto e de todo o estudo até o presente momento. Fechado? Oitavo e último passo. Galera, o último passo para finalizar com chave de ouro, tá ok? É compartilhar com mais alguém, seja com uma, duas, três, quantas pessoas você quiser e confiar a fazer isso. Você vai compartilhar o seu estudo, tá bom? Então você vai chegar para alguém. Isso é muito bom que você faça com um pastor, com alguém de mais idade, com alguém que você sabe que já tem uma caminhada aí, que tem compromisso em ler a palavra. Isso é muito bom porque eles terão um olhar mais crítico sobre aquilo que você estudou. Então você vai compartilhar com essas pessoas. Olha, eu estudei tal livro, tal história, tal passagem, e eu cheguei à conclusão de que foi isso e aquilo. E ao compartilhar com essa pessoa, ou ela vai falar que não é isso que você chegou, tá? Olha, essa conclusão que você chegou está meio errado por conta disso, daquilo. Passado então esse feedback a você, você vai estudar de novo, você vai procurar entender o que ele falou que está diferente do que você estudou, tá bom? Ou então, o que pode acontecer, melhor ainda, ele vai concordar com a conclusão que você chegou e ainda vai falar, olha, aí tem mais isso e aquilo que poderia se encaixar aí no que você estudou, e isso vai estar abrindo mais a tua visão, a tua mente e te trazendo mais conhecimento ainda, beleza? Galera, então esses foram os 8 passos para você estar estudando a Bíblia e estar ampliando. Galera, de verdade, isso daqui é uma potência, é uma bomba na mão de quem souber usar. Se você tem dificuldade, tá bom, de estudar, sempre teve, Isaías, eu leio, mas não entendo, eu não consigo compreender, a Bíblia tem uma linguagem muito difícil. Eu já vi pessoas que falaram isso. Olha, eu leio, mas eu não compreendo, muitas palavras difíceis. Galera, tem Bíblia hoje com a tradução atualizada, corrigida, do século 21, ou seja, é de fácil compreensão, tá bom? Você vai estar lendo em um linguajar, em uma interpretação que é como se a gente estivesse conversando aqui. É como eu estou conversando com vocês aqui, bem informal, tá bom? Então já tem esse tipo de tradução. Procure esse tipo de tradução, vai atrás de Bíblias que falam dessa forma, tá bom? Mas estude, não pare de estudar, continue buscando conhecimento, tá bom? Porque a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento de Deus. É muito importante, tá ok? Esses foram os 8 passos, galera. Se você gostou, não se esquece, deixa o seu like aí, é muito importante, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Fiquem com Deus.